Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Irmã Márcia, irmão Isaac. Estou esperando o pessoal entrando aí para começar a falar. Aí eu apresentar o estudo, apresentar os irmãos. Deus abençoe, irmãos. Vou esperar aqui entrar mais um número de pessoas. Vamos hoje falar do assunto, mais uma vez, da restauração do reino, plano maravilhoso de Deus que tem nas duas casas de Israel. Vai ser tremendo. A gente vai tentar fazer isso de uma maneira mais superficial, mais para iniciante, para os inscritos, novos inscritos nos nossos canais, a galera que ainda não conhece essa revelação de maneira plena, pessoas que nunca ouviram falar dessa revelação. Então hoje a gente vai tentar mostrar de maneira bem simples nessa live, o objetivo é esse, de maneira bem simples, a revelação da restauração do reino, envolvendo as duas casas de Israel. A gente tem vários vídeos nos nossos canais falando disso, no meu canal, no canal do irmão Luiz, do Grayson e dos outros irmãos, mas a gente vai, assim, tentar passar por essas revelações e ler alguns textos que a gente não lê nos estudos que a gente tem no nosso canal, que a gente não teve oportunidade de ler e aprofundar. Hoje a gente vai tentar fazer isso de uma maneira bem simples. Sim, eu creio que vai ser uma benção, vai ser legal, tá de maneira mais organizada. O Grayson, ele fez uns slides que a gente vai tentar botar na tela aí, não sei se vai conseguir, vai botar, não vai, Grayson? Dessa vez o Luiz também participou, né? Então, se tiver alguma coisa ali... Vai ficar bacana, os slides estão tão bacanas. Então, aí a gente vai botar os slides e vai colocar na tela aí para os irmãos irem acompanhando a leitura dos textos e a didática do estudo. Creio que vai ser bacana. Não tem novidade, mas é sempre, como eu sempre digo, cara, quando a gente estuda as duas casas de Israel, sempre acrescenta informação. Não tem como, sempre acrescenta. Para todo mundo. Sempre tem um detalhezinho, né? Isso aí, nós vamos começar então o estudo, a gente vai fazer uma oração, não é isso? Ou você vai querer falar alguma coisa antes, Luiz? Não, pode começar. O número de pessoas vai crescendo, ainda tem poucas pessoas, mas depende do dia, do horário, né? O pessoal vai entrando no meio da live mesmo, não tem jeito. Tá, mas você já quer que vamos orar logo e depois você vai falar alguma coisa ou você quer falar antes? Alguma coisa, alguma informação? Não, pode orar, a gente ora então, e começa. Então vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, Tu és bendito. Queremos Te bendizer nessa hora, Te agradecer por esse momento, Te agradecer pela vida dos irmãos que estão entrando, por aqueles que vão entrar ainda nessa live. Que Tu traga Teu povo, Senhor, movido pelo Teu Espírito, para entrar em comunhão conosco aqui nessa live. Que possamos, Senhor, pela Tua graça, passar o entendimento, a revelação das duas casas, o Teu verdadeiro plano, o Teu plano que tu criaste com tanto zelo desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Que Tu nos dê graça, Senhor, para explicar, para mostrar e para revelar para o Teu povo, para a Tua noiva, Senhor, todos os Teus mistérios e todo o Teu plano. E que não fique trava, não fique dúvida no coração dos Teus filhos, e que a gente possa, Senhor, abrir mais chaves, mais portas de revelação para todos os que estão escutando aqui nessa noite. Nos dá graça, a graça minha, ao Luiz, ao irmão Grayson, e nos dá mansidão e tranquilidade para ensinar aquilo que Tu já tem ensinado para nós. Toma nossas vidas, toma nossos lábios nessa noite e usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, o estudo hoje fala da restauração de todas as coisas. Essa expressão está na palavra, está em Atos 3, a partir do verso 19. Vamos lá. Algo que eu já falei no canal, lá no Japão, que eu acho que eu nunca mais falei, sobre esse ponto que vocês estão vendo aí na tela. Fica melhor eu mexer, né? Fica melhor eu mexer aqui. Tá vendo aqui, irmãos? Os 4 tempos da casa de Israel. Os irmãos entendendo isso, os irmãos não vão ficar confusos quando encontrar com a expressão casa de Israel, e às vezes parece estar contradizendo a doutrina das duas casas, principalmente no Novo Testamento. Então, existe 4 pontos, tá aqui, 4 etapas, né? 4 temporadas que Deus trabalha com a casa de Israel. A primeira temporada tá aqui, 12 tribos. A segunda temporada, o termo casa de Israel,
passa a ser usado para as 10 tribos, e não para 12. A terceira temporada é quando o reino se divide, lá no futuro. Aí o termo Casa de Israel passa para 10 tribos, só que agora elas são rejeitadas e estão dispersas nas nações. Tem que ficar muito atento para você discernir qual é a etapa que está sendo usado o termo da Casa de Israel. E no futuro, quando vem o Senhor Jesus, o termo Casa de Israel, que vocês estão vendo aqui em cima, ele é usado para as 12 tribos no Novo Testamento. E essas 12 tribos vocês vão aprender através desses versos e de outros, que fala do povo de Deus, da igreja, não somente de Israel. São 4 etapas, não são? Vocês ainda vão ver as fundamentações delas agora. Êxodo 40, do 35 ao 38, vai falar da primeira etapa. Acompanha aí, primeiro tempo. Êxodo 40, do 35 ao 36, diz assim: de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Cadê o termo aqui? Está no próximo? Aí. Se a nuvem, porém, se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse, porquanto a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel. Aqui, as 12 tribos, que o Senhor chamou de Abraão, um gentil. O Senhor chamou de Abraão um povo, fez promessas para Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, o pai das nações, um gentil. E aí o Senhor toma de Abraão um povo para si. Ok? Vamos para o segundo. Segundo tempo. Agora aqui os irmãos já sabem. Eu vou ler só para recapitular, irmãos. Oséias 6, do 1 ao 6. Se o irmão Pedro quiser ler aí para falar dessa segundo ponto, pode ler. Diz assim, ó. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Que você consegue ver, já consegue ver a separação, né? De casa de Israel e casa de Judá. Você vê ali Reino do Norte, Reino do Sul, e uma distinção entre duas casas. Você consegue ver isso, você consegue ver o reino dividido, né? Ele fala bem claramente que compadecer-me da casa de Israel, e tudo lhe tirarei. E logo abaixo ele fala que se compadecerá da casa de Judá. Não vai se compadecer da casa de Israel, vai se compadecer da casa de Judá. E aí, se a gente continuar lendo em Oséias 1, verso 11, ele fala: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. Você pode ver que tem duas casas, filhos de Judá e filhos de Israel. Juntos se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça, e subirão da terra porque grande será o dia de Jezreel. Então você vê no verso anterior 2 reinos divididos, e nesse verso a profecia da união dos 2 reinos novamente, Reino do Norte e Reino do Sul, em casa de Israel de novo. Como o Luiz falou, a gente consegue ver 4 temporadas, 4 momentos. Um momento em que Deus tem as 12 casas como única, as 12 tribos unidas. Depois a casa de Israel, que passa a ser, quando se divide o reino, passa a ser as tribos do norte, as 10 tribos, casa de Israel, e casa de Judá, as 2 tribos do sul. E aí a gente consegue entender ali que está Benjamim, a tribo de Judá, e alguns da tribo de Levi. Todos esses são casa de Judá. E a promessa, e aí vai ter uma outra temporada em que a casa de Israel está nas nações, as 10 tribos se refere às nações, quando elas estão dissipadas nas nações, e na 4ª temporada, no 4º momento, a reunião novamente, que é esse texto de Oséias, onde tem a profecia que no dia de Jezreel, no dia que Deus semeia,
as duas casas se congregarão num só cabeça e levantarão da terra no dia que Deus semeia, no dia de Israel. E a gente consegue ver os 4 momentos aí, nesses textos. Eu acho que é isso, né? Ok. Próximo texto, irmãos. Vamos lá, terceira etapa agora? Então, irmãos, vamos ler aqui Ezequiel 37, de 16 a 17. Então diz lá: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos seus filhos e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel. Então a gente vê aqui unificando os dois povos ali, né? Seus companheiros, e ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Então ele está pegando a vara de Judá e a vara de Israel e unindo as varas, né? Continuando aqui o texto. Quer acrescentar algo, né? Então lá, de 37, continuando o texto, de 21 e 22. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, ou pode ser traduzido também para nações, dentre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, aquela terra que foi a terra da promessa, que Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. E deles farei uma só nação na terra. Então ele está unificando na terra, né? Isso a gente vê que é um texto profético que não se cumpriu ainda nos nossos dias, né? Uma só nação na terra. Nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão 2 nações. E nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Vamos continuar. Aí o 37, 23. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações. De todas as suas habitações. Na verdade, é abominações. É o erro da tradução. Tá errado, né? Em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então aqui a gente vê que as 2 varas representando uma casa de Judá e a casa de Israel, se tornando uma só na mão do Filho do Homem, que é Cristo, né? E aqui a gente vê a restauração. E se a gente seguir, eu recomendo os irmãos seguirem essa leitura depois, leia o Ezequiel 37 inteiro ali, vai ver que o tabernáculo vai estar entre eles, fala do milênio e fala até após o milênio, na eternidade. Aí nessa parte de vermelho, que os irmãos estão vendo aqui, ó, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Se vocês perseguirem dentro dos profetas essa expressão, vocês vão ver que ela vai acabar lá no Apocalipse, quando a Nova Jerusalém desce do céu e diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, né? E os homens e Deus habitará com eles. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então Deus está apontando para o milênio e para a eternidade, nesse texto de vermelho. Pedro, pega o 4º tempo aí na leitura, beleza? Tá. Vamos lá. Tempo 4, Tiago 1, verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Está falando, Tiago está escrevendo uma carta, não está escrevendo uma carta para o povo de Israel apenas, está escrevendo para as 12 tribos que estão dispersas. Hoje nós temos 12 tribos dispersas. As 10 que estão nas nações, uma parte de judeus que estão em Jerusalém e uma parte de outros judeus que estão em todos os lugares da terra. A gente consegue ver que essas 12 tribos a qual o Tiago está se referindo, ele está falando do povo que está espalhado pela terra. Ele está se referindo à igreja. Essa carta que Tiago escreveu para a igreja. Ele não escreveu para Israel, escreveu para a igreja. Agora vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, 4 e 5, diz assim: E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esse é o ofício sacerdotal e a razão pela qual Cristo foi reprovado pelos homens e aceito por Deus. Preda preciosa. Por causa desse sacrifício, ele constituiu nele
constituiu nele casa, edificou uma casa espiritual e um sacerdócio santo para Deus, que somos nós. E aí você vê que no corpo deles nós somos unidos, reunidos novamente, as casas de Israel. E vamos lá, seguindo, 1 de Pedro, capítulo 2, 9 e 10, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, olha aí, Oséias, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você vê que esse texto é completamente paralelo a Oséias, aonde foi lançada a profecia, usando os filhos Loruama e Luami. Aqui você vê essa profecia sendo falada, sendo reeditada por Pedro, usando palavras que foram ditas, os nomes dos filhos de Oséias, com a prostituta. E agora você vê aqui o sacrifício de Cristo trazendo essa profecia à tona, a promessa dessa profecia à tona, e nos tornando o que não era povo, e o que não tinha misericórdia, alcançando misericórdia. Ou seja, congregando nele um povo único, sem muro de divisão. As duas casas de Israel unidas no corpo do Filho, como uma promessa para a sua vinda. Como é que se diz a palavra? Uma condição criada no madeiro que vai ser consumada de fato na sua literalidade na sua segunda vinda. Vai se tornar literal e real na sua segunda vinda. Hoje nós temos a consciência em nós espiritual da união das duas casas. Tá certo. E aí, irmão Pedro, uma frase que você esqueceu de destacar no texto anterior, aquele... Eu pintei ela de uma cor aí, eu acho que é de vermelho, né? Não precisa mostrar não, senão vai demorar. Ele pegou a frase que foi dita em Êxodo 19 para as 12 tribos, quando Deus disse: se vós ouvides a minha voz e obedecerdes a minha aliança, vós sereis para mim um reino de sacerdote, nação santa, povo de propriedade peculiar, etc. Pedro catou essa frase e aplicou para os gentios. Esse é um destaque que eu deixei ali, mas passou, né? Só para relembrar. Tá certo. Irmãos, eu estou vendo aí os irmãos e as irmãs que têm ajudado com o Superchat. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Eu estou de olho aqui. Lá para o final a gente vai partir para as perguntas, tá? Aí a gente conversa. Agora é um tema para a gente prestar atenção aqui. Mas eu estou de olho, tá? Qual é o próximo texto? Vamos mais um texto. Eu vou pegar mais um texto aqui. Eu vou ler aqui e explicar para dar uma avançada. Os irmãos que chegaram agora, infelizmente, se for recapitular aqui o programa, vai ficar difícil, né? A gente quer dar seguimento. Atos 26 é um texto também que ajuda a gente entender que o termo 12 tribos está sendo aplicado para a igreja. Pedro fez, Paulo fez várias vezes, e esse é um desses textos, e também Tiago fez isso com muita precisão. Atos 26, do 6 a 8. Paulo está se defendendo perante o rei Agripa aqui, e chega nesse determinado ponto, ele diz assim, a partir daqui, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, ou seja, esperam alcançar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que? Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Aqui foi a defesa dele, irmãos, e olha que interessante, ele aplicou a esperança da ressurreição para as 12 tribos. Ele não poderia omitir os gentios aqui e falar que era só o povo deles nessa esperança, já que ele era denominado aqui apóstolo dos gentios. Paulo conhecia a restauração das duas casas, o Israel segundo o Espírito de Deus, e aí está os gentios que servem a Deus de dia e de noite, continuamente esperando a promessa da ressurreição. Como Pedro disse, na ressurreição, de fato, vai se cumprir cabalmente a restauração de ambas as casas. Primeiro é na mente, e depois na transformação dos corpos.
Agora vamos ver aqui o próximo segmento. Vamos ver o que a gente segue aqui. Qual seria a próxima etapa? Ok, nós vamos falar agora sobre a restauração de todas as coisas e os irmãos também vão ter que olhar aí para o slide. Irmãos, esses textos são dinâmicos, são incríveis. Ó, eu quero pegar aqui para vocês esses 2 primeiros textos que vão aparecer. Bota aí na tela, por favor, Grayson. E eu vou passar a bola aí ou para o Pedro ou para o irmão Grayson, se quiser comentar algo. Espero que os irmãos estejam entendendo e a partir de agora pode ser que tenha acréscimo para os irmãos. Olha o gráfico que está aí na tela. Aqui nós vamos ver a restauração de todas as coisas. É uma expressão que existe nas Escrituras. Nós vamos aprender quais são essas todas as coisas que devem estar restauradas. Aqui tem 2 textos que são incríveis. Se você somar esses 2 textos aqui, vocês vão ver que eles são incríveis. E aqui tem 3 textos aonde vai falar de restauração. E depois uma menção para Zacarias 14, onde a gente cai nas 2 testemunhas. Vamos lá, vamos começar por aqui. Tiago 1, do 1, verso 1 e verso 18, com a ligação Amós 9, verso 9, do 11 ao 12. Vamos lá, próximo ponto. Vamos pegar o texto. Esses textos aqui, um deles já foram lidos. Olha aqui, Tiago 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de Israel que andam dispersas, saudações. Tiago, irmãos, no grego é Jacobos e no hebraico é Yaakov. O nome dele é Yaakov. Aqui já tem a mão de quem mudou o nome dos apóstolos. Aqui é Tiago, Jacó, falando com as 12 tribos, como se fosse um pai falando com os filhos, né? Tipo, Jacó é o pai das 12 tribos. E aqui Deus fez uma analogia, né? Entre ambos. Ok. Aí alguém pode dizer, não concordo que esse texto aqui está falando dos gentios. Tiago, judeu, está escrevendo para os judeus que estão dispersos, e alguns pontos dessa carta servem para a igreja. Alguém pode dizer isso. Ok. Tiago 1, pulando para o verso 18, aqui embaixo. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Significa que de toda a criação de Deus, ele tem primícias que vai ser apresentado para o Pai. E depois tem as outras criaturas dele, que recebe também as primeiras chuvas e as últimas, como a gente sabe, as primeiras e as últimas chuvas não caem somente sobre as primícias, caem sobre toda a plantação, mas as primícias que santifica todo o povo. Cristo são as primícias dos que dormem e nós somos o corpo dele como primícias. E somos os primeiros da sua criatura, os sacerdotes glorificados que reinarão sobre o resto das nações que sobrarão. E tá vendo a ligação aqui? 12 tribos, primícias. 12 tribos, primícias. Lá em Apocalipse 14 vai ter os 144 mil, selado das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, apresentado como primícias para Deus. Aí alguém pode dizer, fechou, são os 144 mil judeus que ficaram na grande tribulação, pregando a palavra para os que ficaram. Irmãos, vamos ver se isso é verdade. Eu vou explicar esse próximo texto aqui, e aí eu passo a bola aí, tá bom? Pro irmão Pedro ou pro irmão Grayson. Olha só, irmãos, identifica isso. Amós 9, verso 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Olha, a terceira etapa aqui, onde a casa de Israel se mistura com os povos. Assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Aqui ele já está falando de salvação, do chamamento da casa de Israel, né? Entrando os gentios. Naquele dia, irmãos, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Irmãos, o que é tabernáculo caído de Davi? Se você identificar o que é tabernáculo caído de Davi, você vai identificar qual foi a queda. Tabernáculo caído de Davi são as 12 tribos unidas. Davi colocou roupa de sumo sacerdote, colocou éfode, ficou diante da Arca da Aliança, como tipologia de um sacerdote, né, da tribo de Judá, edificou a casa de Judá, restaurou a casa de Judá com a casa de Israel, está escrito em Samuel, as tribos estavam divididas antes de Davi, Davi unificou e reinou sobre todas as tribos. E diz, repararei as suas brechas e levantarei as suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Então a gente tem que ver como eram as coisas no tempo de Salomão, porque foi no tempo de Salomão e pelas mãos de Salomão que o tabernáculo de Davi caiu.
a queda, o pecado de Salomão, a divisão das 12 tribos e a queda das 10 tribos. Entendeu o mistério? Para quê? Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Vamos ver o que Tiago pensou disso. Atos 15 é o debate ali sobre salvação dos gentios. Primeiro fala Paulo, depois fala Pedro, e enquanto Paulo e Pedro falavam, o Espírito Santo ministrou o profeta no coração do Tiago. O Tiago que fez a saudação para as 12 tribos. Olha só. Depois que eles terminaram, Pedro e Paulo, né, Paulo primeiro e depois Pedro, falou Tiago, falou Jacó, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumprida essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem a Deus, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz todas essas coisas conhecidas desde os séculos. Consegue voltar aí, irmão, para mim, para o meu rosto, para selar a explicação? Irmãos, que importante é esses dois textos. Sabe por quê? Olha só, Tiago pegou o texto lá e aplicou para os gentios. Tiago está falando assim, vocês, gentios, formam o tabernáculo caído de Davi restaurado, para que todas as nações comecem a buscar a Deus agora. E aqueles que se comportarem como sacerdotes, serão sacerdotes do Senhor. E aqueles que não se comportarem como sacerdotes, ali terão outras finalidades. Ou serão nações que irão sobrar, etc. Né? Não posso falar tudo agora. Então, olha o que Tiago fez. Ele fez a saudação para as 12 tribos, lá no futuro, mas antes disso, ele pegou o termo tabernáculo caído de Davi, que eram as 12 tribos, e aplicou para quem? Para os gentios. Ninguém pode contradizer isso. Entendeu, irmãos? Eu queria que voltasse ali naquele texto de Amós 9:9. Lá, volta lá. Tá aí. Olha só, como é bacana esse texto, quando você tem um entendimento das festas, da metáfora, da figura de linguagem que Deus usa em Cristo através de colheita, plantio, chuvas e primícias e plenitude de colheita. Cara, é fantástico, porque Deus ele faz uma miscelânea de informações nesse texto aqui. Aqui nesse texto de Amós 9:9, ele está falando das duas casas de Israel, está falando dos gentios, e está falando, nesse mesmo texto, do arrebatamento, e está falando da glorificação e do arrebatamento nesse texto. Preste atenção. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. E aí ele faz a metáfora, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Você consegue entender que é um momento do arrebatamento aqui? Se você tem noção de como se faz o plantio do trigo e a separação do joio e do trigo, e quando você sacode e joga ele para o alto, que a palha se espalha e se separa da semente, e não cai uma semente no chão, você consegue entender que é o momento da colheita, que é o momento da separação da casa de Israel do restante do Israel, que não é espiritual. Você entende que aqui ele está colhendo um remanescente, que são as primícias, e ele está falando isso na entrelinha desse texto. Quando você continua lendo, o que o Amós 9, verso 11 e 12, ele já usa uma outra metáfora e fala do tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo que num outro momento, Davi, com veste sacerdotal, em frente à Arca da Aliança, ele entra sem poder fazer isso, porque isso era um ofício de sumo sacerdote da tribo de Levi, e Davi era da tribo de Judá. Ele estava com vestes talares, vestes de sacerdote, de sumo sacerdote, e entrou dançando na frente da Arca da Aliança, fazendo profeticamente o que Cristo vai fazer na sua vinda. E aí ele restaura o tabernáculo, bota nele, no corpo dele, representado nele, as 12 tribos
sem véu, sem nada, na frente da Arca da Aliança, que é a tipologia de Deus, do Pai. E aí ele fala, repararei as suas breces levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. E aí, Tiago, ele finaliza, ele fala, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome, como conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Aqui, ó, nesse texto de Atos 15, quando ele fala que primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome, é a mesma coisa que está falando em Amós 9. Quando Deus ele sacode e joga para o alto a casa de Israel e separa dentre as nações uma primícia para ele. Que é naquele momento ali, ele está falando da glorificação e do arrebatamento do povo de Deus. Pô, isso é muito lindo, quando você consegue entender a espiritualidade que está por trás desse texto e dos momentos em que Davi levantou o tabernáculo dele ali, numa tipologia do Cristo que vai vir fazendo a mesma coisa, você consegue ver o plano de Deus perfeitamente nesses versos, cara. É tremendo demais isso. Irmão Pedro, poxa, eu não sabia que você ia mandar essa, cara. Que figura incrível. Ó, para mim, por isso que eu falo, irmãos, a gente ensina e aprende. Eu sabia dessa parte de separar o trigo da palha, que como se fazia antigamente, né? Eles chacoalhavam e tinha que ter o vento, figura do espírito, para fazer a separação. Hoje tem máquina, tem ventilador, e aí impede a gente de ver a revelação. Mas primeiro eles malhavam o trigo, batia, socava, que é momento de grande tribulação, e depois separava, jogava para o alto, o vento vinha aí, tirava a palha e ficava o trigo. E olha só, voa para o alto, é uma espécie de arrebatamento, encontra com o Senhor nos ares e vem para estabelecer o reino. Eu tinha isso na mente, mas eu não tinha conexão desse texto. Esse texto que o Pedro falou é um encaixe perfeito, incrível, e eu aprendi isso hoje. Que 10, que show isso. E olha só, Pedro, que interessante. A gente fez a conexão com a saudação de Tiago para as 12 tribos, não foi? Então, olha só. Suponhamos que a pessoa não concorde com a saudação de Tiago para as 12 tribos, sendo gentios. A gente explica esse negócio de Amós, e se ela não concorda, se Tiago está escrevendo para os gentios, para os judeus, então o tabernáculo de Davi são os judeus, eles são os que vão reinar e vão pegar os gentios e colocarem para os servos. A igreja será servo das 12 tribos. E aí, é melhor ser servo ou ser irmão? Como o irmão Grayson falou hoje à tarde. É melhor ser servo ou ser irmão? Porque se você não concorda com a saudação de Tiago e nem com o que ele falou em Atos 15, baseado em Amós 9, então o tabernáculo de Davi são os judeus, vai ser restaurado como no princípio, para chamar um povo, para eles, o tabernáculo restaurado reinar, ter primazia. Aliás, os 144 mil que são primícias para Deus. Primícias é o primeiro, não tem nada acima das primícias, é Cristo e o seu corpo. Show, muito bom. Agora vamos para os próximos textos. Quer comentar, Grayson, alguma coisa aqui? Não, já foi falado bastante. Então vamos ver os próximos textos, vamos ver para onde a gente caminha aqui agora. Espero que os irmãos estejam entendendo, porque, poxa, que incrível essas explicações, eu gostei bastante. Agora a gente vai precisar daquele mapinha, não é? Ou não? Atos 3, 21? Sim, a gente precisaria... Acho que o mapinha... A gente leu Atos 15, 16 e 18? Agora, irmãos, nós vamos ler aqui... Atos 15 já foi, né? Ó, nós estamos lendo 3 textos dentro de Atos que falam de restauração. O primeiro foi Atos 15. Agora a gente volta no livro Atos 3. Olha que bonito. Eu peguei de trás para frente, de propósito, né? Atos 3, do 19 ao 21. Quer ler, irmão Grayson? Pode ser. O irmão Grayson vai ler e vai destacar aí alguma coisa. Então vamos lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que
o céu receba, até, que nem é o tempo que ele está subindo ali, né? Até que aos tempos da restauração de todas as coisas, que é o tema do estudo hoje, né? Esse aqui é onde você tirou ali a restauração de todas as coisas. Então, Cristo, ele vai subir, vai ficar como sumo sacerdote durante esse tempo, até os nossos dias, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, você vê ali Cristo subindo, ascendendo aos céus, entrando lá no Santo dos Santos, que é o verdadeiro, que o que tinha aqui na Terra era uma sombra, né, na Arca da Aliança ali. Cristo subindo como sumo sacerdote, até que haja a restauração de todas as coisas, quando ele voltar e cumprir a restauração da casa, como a gente viu lá em Ezequiel 37, ele que está unindo a casa de Judá e a casa de Israel, uma só vara na mão dele, estabelecendo um só governo na terra, após o milênio descendo o tabernáculo, que é o próprio Pai, para habitar com os homens. Né? Isso aí, olha aí, texto de restauração. Restaurar todas as coisas inclui restaurar na nossa mente o plano de Deus. Restaurar as duas casas, restaurar a terra, restaurar todas as coisas. Ok? Agora, próximo texto. Então, continua a leitura. Quem vai continuar? Vamos lá, vou pegar Atos 1, do 6 ao 8. Ok, irmãos? Acompanha aí. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha aqui, testemunhas, trombetas, não é? Recebereis poder, Pentecoste, trombetas e preparar o povo para a expiação. E olha a pergunta de amarelinho aqui. Será este o tempo que restaures o reino a Israel? Os apóstolos sabiam que Israel, as 12 tribos, o tabernáculo caído de Davi, haveria de se tornar cabeça das nações. Eles não conheciam aqui sobre as duas casas, mas que Israel haveria de reinar, eles sabiam. E Jesus disse, não compete conhecer os tempos ou épocas. Agora, né, irmãos? Agora, nesse momento aqui que está sendo falado. Mas eles tinham que ir para Jerusalém, receber poder, dar testemunho, e depois eles começam a pregar e escrever os tempos e épocas e as coisas que vão ser restauradas, entendeu? É isso daí aqui, em Atos 1. Aí, logo depois, diz, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Se você quiser continuar o texto, a partir daqui, nos profetas, é Daniel 7, quando o Filho do Homem sobe nas nuvens, até o ancião de dias, certo? E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aqui dentro desse texto tem Daniel 7, o Filho do Homem sobe nas nuvens, vai até o ancião de dias, recebe poder, autoridade, reino, e depois de 3 tempos e meio, ele volta para fazer justiça aos santos. E como foi lido aqui no verso anterior, e sereis minhas testemunhas. São as testemunhas que vão ser mortas e que o ancião de dias, que é Cristo, vem depois de 3 tempos e meio e faz justiça aos seus santos. E aí tem uma referência aqui, virá do modo como viste subir. Lá em Zacarias 14, o Senhor Jesus está vindo. Aqui ele está subindo do Monte das Oliveiras e lá ele está voltando, pondo os seus pés no Monte das Oliveiras. Então, irmãos, eu acho que aqui acabou a sequência de textos. Vamos voltar para a tela aqui? Então, irmãos, amém aí. Obrigado mais uma vez por vocês estarem nos assistindo até essa hora. Obrigado pelas perguntas. Gostei bastante da live. É sempre edificante falar das duas casas. Agradeço aos irmãos que ofertaram. Muito obrigado, irmãos, por acreditarem e fazerem isso de bom grado, porque se vocês fazem, porque vocês confiam no Deus que está sobre as nossas vidas e sobre a vida de vocês. E eu tenho certeza que isso é feito sem constrangimento e sem rancor no coração. Eu tenho certeza disso. Obrigado pelas ofertas, irmãos. É para o reino de Deus.
Quero agradecer aí ao Luiz, ao irmão Greço, por estar aí nos bastidores também, fazendo a live acontecer. Agradecer ao Luiz por me convidar, é sempre um prazer estar aqui, é bom pra caramba estar falando da palavra de Deus, a gente sempre aprende, sempre quando a gente está junto, a gente aprende, sempre, uns com os outros. Isso aqui é fantástico, isso aqui é gratificante. Espero ter edificado a vida dos irmãos. Eu falei que sempre quando a gente fala de assuntos sobre as festas ou sobre as casas de Israel, as duas casas sempre acrescentam alguma coisa, sempre vem uma informação do alto, no desenrolar dos textos, sempre vem uma revelação. Estou aqui disponível, Luiz, sempre, para fazer as lives, sempre que eu puder, vou estar aqui. Eu gosto muito disso, porque o sacerdote é provado no fogo mesmo, é na hora que a gente bota a cara para fazer as perguntas. Às vezes a gente não vai saber responder, vai ter que meditar, isso força a gente a meditar. É bom ler as perguntas e poder ver que as pessoas estão tendo feeling para entender o que a gente está falando e perguntar coisas pertinentes ao que está sendo falado, ao que está sendo ensinado. É muito gratificante. E é bom ver que a gente está fazendo discípulo. É bom ver que a gente está... a igreja do Senhor Jesus está acordando. É muito gratificante ver isso, cara, nesse tempo. É muito gratificante. Tá bom? É bom fazer live por causa disso. Eu ia falar uma coisa aqui que não tem muito a ver com o assunto, mas é pertinente porque, cara, as perguntas depois nos comentários e até durante as lives são de muita edificação. Uma irmã, não sei se foi uma irmã ou irmão, eu não me lembro o nome agora, no último assunto que a gente fez de live sobre 144 mil, ela falou assim, irmão, eu posso estar viajando, mas você consegue enxergar os 144 mil nesse texto? Aí ela botou aquele texto de Apocalipse, quando ele fala que a árvore da vida estava no meio da grande cidade e que dela de mês em mês dariam 12 frutos de mês em mês. Ela falou, eu vi os 144 mil aqui. Eu falei, irmão, aonde? 12 frutos, que somos nós, de mês em mês, que são 12 meses. Você vê os sacerdotes, os 144 mil, de mês em mês, beneficiando as nações durante o milênio. 12 vezes 12. 12 frutos, 12 meses, 144 mil. 144, no milênio. Aí eu falei, caramba, faz todo sentido mesmo. E aí é uma coisa que já gera um entendimento para um outro estudo, um aprofundamento para um outro estudo, quem sabe uma outra live. Mas é muito bom, cara, ler essas coisas, é muito bom poder aguçar isso nas pessoas. Valeu, vai falar aí, Grayson. Queria agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade. Eu estava aí assistindo, né, e agora eu estou aqui com vocês aqui, é muito legal, e está crescendo a cada dia mais. Isso aumenta, né, a vontade de estudar e está cada vez enchendo a mente só com essas coisas, né? Muito bom, tá? É muito edificante mesmo e isso traz felicidade, né? Uma alegria assim que é legal. E agradecer aos irmãos aí que também estiveram lá e participaram, né? Fizeram suas perguntas. Quem não, que a gente não conseguiu responder, vai tentando aí que uma hora a gente vai chegando aqui. Bastante pergunta, é difícil de responder a todos, né? Mas é isso aí, irmãos. Fica na paz e Deus abençoe a todos. Amém. Uma oração final agora. Amém, irmão. Para fechar a live. Vou orar hoje? Vou orar para agradecer. Quero ver, Luiz. Vamos lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado pela salvação. Obrigado por ter nos chamado, por ter nos visto nesse mundo perdidos, sem Deus, sem esperança, sem fé. O Senhor nos chamou, nos revelou o seu Filho nos revelou o Senhor, o teu Espírito. O Senhor nos deu a tua palavra em forma de talentos. São coisas grandiosas. Suporta as nossas iniquidades, os nossos pecados, tem suportado. E o desejo do seu coração é o bem do seu povo. O Senhor tem os olhos voltados para o seu povo, as mãos estendidas para o bem para o seu povo. Senhor, não permita que a gente seja reprovado. Nos ajuda, Senhor, a santificar cada dia. Nos livra, Senhor, de todo mal. Eu sei que isso também é dever nosso, de estar orando e vigiando em todo o tempo. Acrescenta tudo que falta na nossa fé, Senhor. Essa oportunidade de estar aqui com os irmãos pela internet foi feita pelo Senhor. Nos ajuda a valorizar isso, a ser gratos ao Senhor, não só por palavras, mas por obras.
Nos livra, Senhor, de todo mal, do perigo da internet. Quando os teus filhos entrarem na internet, Senhor, incomoda eles, não deixe eles ficarem perdidos nas coisas que não prestam, em rumores, em coisas que não edificam, e principalmente em pornografias. Quando a gente entrar, Senhor, no Instagram, aqueles que têm Instagram, Senhor, nos ajuda a ficar firme diante do Senhor, porque esses pecados nos afastam do Senhor, entristece o teu espírito, tira a nossa autoridade de falar da palavra, tira a nossa comunhão com o Senhor e com os irmãos, faz com que a tua lâmpada vá se apagando, não deixa apagar as tuas lâmpadas, Senhor, as tuas 7 lâmpadas no teu povo. Usa, Senhor, os irmãos para nos alertar, para nos ajudar. Senhor, é o Senhor que faz todas as coisas, é o Senhor que edifica a tua igreja, mas o Senhor tem nos chamado, nos convidado para fazer parte da edificação. Nos ajuda, Senhor, acrescenta tudo que falta para a gente, liga o nosso coração com a tua lei, com os teus profetas, nos dá a oportunidade de cada vez estudar mais, ler mais, fazer a tua obra, cada um conforme a obra que foi chamado, que a gente possa entender isso e andar em união, em amor diante do Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Nos ajuda a engrandecer o teu santo nome, a santificar o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus grande. As tuas obras são grandes e admiráveis, Senhor. Os teus caminhos são justos e verdadeiros. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei das nações. E o Senhor é santo e procura a santificação do teu santo povo. Amém. Em nome do Senhor Jesus, amém. É isso, amém, irmãos. Então é isso. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Até o próximo. Até o próximo, hein? Valeu.